Muita gente tem falado a respeito deste homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco, com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos judeus, aos não-judeus e aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me chamou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Amém? Amém. Queridos, a Bíblia ela vai nos relatar no livro de Atos dos Apóstolos a história de Saulo. Mas para que a gente entre aqui nessa história de Saulo, eu preciso voltar um pouco lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, no verso 8, quando eles falam da prisão de Estevão. Estevão, a Bíblia vai dizer que ele era um homem abençoado por Deus, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão era um homem que pregava a palavra de Deus, era um homem que fazia ali os seus sinais e maravilhas e pregavam o Evangelho do Senhor. Vendo ali, aquele povo ali da sinagoga começou a se unir com alguns dos principais ali daquele local, para tentar de alguma forma tirar Estevão do caminho, tirar o homem de Deus da cena, tirar aquele que fazia as coisas tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí aqueles homens, eles conseguiram levantar uma calúnia contra Estevão. E a calúnia foi que eles pegaram Estevão blasfemando contra Deus e contra a lei de Moisés. E essa calúnia sobre ele o levou a um tribunal. Foi levado Estevão a um tribunal. No capítulo 7 de Atos, a gente vai ver a partir do verso 1 sobre a defesa de Estevão. O que mais me deixa maravilhado nesse texto, que ele diz é que Estevão ele estava sendo caluniado e ele estava indo para um julgamento, para um tribunal, para ser julgado por algo que ele não tinha cometido. Ele ia ser julgado e estava ali correndo o risco de ser morto, apedrejado, pelo fato de ter blasfemado contra Deus e contra a lei de Moisés, coisa que ele não fez, mas era o que estavam levando ali. E naquele momento, quando Estevão ele tem a sua palavra para se defender diante daquelas calúnias, Estevão em momento nenhum ele usou o seu tempo para dizer: olha, eu não fiz isso, olha, eu não fiz aquilo, eu nunca blasfemei contra Deus, eu nunca blasfemei contra a lei de Moisés. Não, muito pelo contrário. Se nós formos ver, a Bíblia vai nos dizer que quando Estevão pega a palavra para se defender, ele começa a pregar para todos aqueles que estão no tribunal. Estevão não quis provar para aquela geração que ali estava o acusando quem ele era, porque quem sabe quem é não precisa provar para ninguém. Naquele momento, Estevão ele estava ali diante de pessoas que iriam apedrejá-lo mais tarde, que iriam matá-lo, tirar a sua vida, mas ele usou o último tempo que ele tinha na terra para pregar o Evangelho do Senhor, independente da situação a qual ele estava vivendo. E naquele momento Estevão começa a lembrar aquele povo sobre a promessa que Deus faz para Abraão. E aí Estevão fala sobre Moisés. E aí Estevão vem falando sobre Jesus Cristo, sobre os milagres, sobre aquele que morreu por mim e por você. E ele usa o seu tempo para pregar o Evangelho
tribunal. Ele não estava, queridos, preocupado com o que ia acontecer com ele. A preocupação de Estevão era deixar um legado naquela cidade, deixar uma verdade pregada para todos aqueles que o acusavam, mesmo que injustamente. E ele não quis se defender, sabe por quê? Porque ele sabia que o justificador da vida dele estava lá em cima, com os olhos fitados nele. Era o próprio Deus, queridos, que falava que ele era um homem cheio, abençoado por Deus. Ele tinha testemunho não do homem, mas de Deus. Então Estevão, ele entendeu que ele não precisava se justificar para o homem, pastora Cátia, porque ele sabia que acima dos céus e de todos os céus existia um, existe até hoje, todo poderoso, supremo em autoridade, ao qual era o seu defensor, ao qual estava, mesmo naquele motivo de situação que ele estava vivendo ali, estava com o controle de todas as coisas. E em nossas vidas, quando nós estamos em algumas situações adversas, contrárias, quando levantam calúnias contra nós, quando as coisas não estão favoráveis ao nosso respeito, a gente se preocupa em nos justificar para o homem, a gente se preocupa em querer nos trazer a nossa transparência, a verdade a todo custo. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o mesmo Deus que sabia quem era o Estevão, Ele conhece o teu coração. E a tua resposta para essas pessoas não é tentando se justificar para o homem, é para Deus, porque Ele te justifica aqui nessa terra. Ele que faz justiça na minha e na sua vida aqui nessa terra. Então, se você se sentir caluniado, fique tranquilo, você está dentro do propósito de Deus. Se você se sentir injustiçado, seja na igreja, seja na sua casa, no seu trabalho, não se preocupa, você está no centro do propósito de Deus. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração, Ele sabe até onde você pode ir. E não tenha dúvidas, quando alguém morre como Estevão morreu, quando um discípulo, quando um pastor aqui nessa terra, ele morre, é porque o propósito do Senhor se cumpriu na vida dele. Ele já combateu o bom combate, já guardou a fé, ele vai direitinho, sem parar em lugar nenhum, para os braços do Pai. Porque quando Deus ele nos salva, queridos, a finalidade é de um dia nos levar para morar com Ele. Então existe toda uma trajetória, um processo e um propósito. E quando nós entendemos o propósito ao qual Deus nos chamou, nós iremos firmar juntamente nesse propósito até a volta de Cristo. E tenha certeza que se você for no meio deste propósito, é porque o propósito do Senhor se cumpriu em sua vida. E com certeza você deixará um legado por onde você tenha passado. Queridos, então nós vamos ver que Estevão ele não se preocupou em se defender, mas ele se preocupou em pregar o Evangelho independente da situação. Aí nós vamos ver que lá no capítulo 7, no verso 54, falando sobre a morte de Estevão. No verso 54, Estevão ele já finalizou a defesa dele perante ao tribunal. E aí naquele momento, Pastor Rodrigo, ele olha para os céus e vê os céus abertos, e ele vê Jesus à direita de Deus, e ele fala para todo aquele povo: olhem, vocês não estão vendo? Eu estou vendo Jesus à direita de Deus Pai ali no trono. E a Bíblia vai dizer que aquele povo tampou os ouvidos, e que aquele povo eles rangiam os dentes de raiva por tudo aquilo que Estevão estava falando. E imediatamente eles pegam ele, levam lá para fora para poder apedrejar e matá-lo. E no momento que eles levam ele para fora da cidade, a Bíblia vai dizer que eles tiram ali a sua capa, e aí eles deixam essa capa na responsabilidade de uma pessoa. Um chocolate para quem fala o nome dessa pessoa. Pastora Cátia no barco. A Bíblia vai dizer que eles trouxeram aquela capa de Estevão e deixaram sobre Saulo. E como o propósito de Deus é lindo, como Deus é perfeito.
Naquele momento eles estavam matando um profeta que estava pregando e falando do amor de Jesus Cristo. Mas no momento ao qual eles colocam aquela capa nas mãos de Saulo, ao qual era o grande perseguidor da igreja, naquele momento Deus firma um propósito com Saulo, ainda quando nem Saulo mesmo sabe o que pode acontecer com ele. Mas naquele momento o legado da vida de Estevão se inicia sobre a vida de Saulo, e lá na frente nós vamos ver o Senhor se encontrando com Saulo, e ele fala: quem és? Senhor. E Jesus falou: sou Jesus, a quem me persegues. Voltando um pouquinho, queridos, quando Estevão morre, a igreja, ela fica com medo, e a Bíblia vai dizer que só os apóstolos ficaram, mas a igreja, elas se dividiram, elas fugiram para as cidades mais próximas, porque elas tinham medo de ser mortas, elas tinham medo de ser apedrejadas, como Estevão tinha sido, elas sabiam que iam ser perseguidos, então eles começaram a se espalhar. Aí nós vamos ver a Bíblia dizendo aqui, na sequência, que Filipe, ele chega até Samaria. E quando Filipe chega até Samaria, ele não chega lá simplesmente fugindo de uma cidade, ele entra na cidade já pregando o amor de Jesus, ele entra na cidade já falando do Evangelho, ele já entra na cidade curando pessoas, ele já entra na cidade falando que existia um que morreu por todos nós, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ser glorificados aqui através do nome dele. E naquele momento Filipe começa a pregar em Samaria. E a Bíblia vai dizer que Samaria era tomada por um homem de nome chamado Simão, ao qual era um grande feiticeiro. E este homem, por conta das suas feitiçarias, ele tinha toda a cidade de Samaria em suas mãos, porque as pessoas tinham medo dele, por conta dos feitiços que ele fazia, pelas obras de bruxaria a qual ele fazia. E Filipe chega ali pregando o Evangelho, e Filipe chega ali repreendendo demônios, e Filipe chega ali curando os aleijados, e aquelas pessoas olham, se maravilham com aquilo, e começam a seguir Filipe, e começam a querer crer e ver quem era esse Jesus a qual Filipe dizia. Ao ponto desse feiticeiro ficar sabendo de tudo isso, e quando ele vai e encontra Filipe, ele vê Filipe curando as pessoas através do poder de Deus, e até ele mesmo se rende aos pés do Senhor. A Bíblia diz que até ele mesmo creu no Jesus que Filipe estava pregando. E aí nós vamos ver a Bíblia dizendo que Filipe pregava e batizava as pessoas ali em nome de Jesus Cristo. Aí mais na frente nós vamos ver a Bíblia dizendo que Pedro e João, eles chegam até a cidade de Samaria, mas agora com outra responsabilidade, de batizar as pessoas através do Espírito Santo de Deus. Porque Filipe pregou e batizou as pessoas em nome de Jesus, mas aí Pedro e João, eles chegam lá e eles colocam as mãos nas cabeças das pessoas, e as pessoas começam a receber o Espírito Santo de Deus. E aí aquele povo fica maravilhado, aquele povo começa a ficar sem entender, aquele povo começa a ver pessoas ser curadas, sinais e maravilhas naquele lugar, e toda aquela cidade se rende aos pés do Senhor por causa de um homem que entrou lá não como fugitivo, mas viu aquela oportunidade como uma terra boa para pregar o Evangelho do Senhor para toda criatura que ali estava. E é para isso que estamos aqui, queridos. Se o Senhor quisesse apenas nos levar para morar com Ele, na hora que nós levantássemos as nossas mãos e aceitássemos o Senhor, Ele já acabava com a nossa vida aqui, já nos levava, já estava garantido. Mas existe um propósito na minha vida e na sua vida. E fique tranquilo, Deus não irá te levar antes desse propósito se cumprir. Deus tem um propósito sobre a tua vida. Não se esqueça disso. Aí nós vamos ver o texto que lemos no capítulo 9, onde Saulo, quando eles mataram Estevão ali, ficou ali com a capa de Estevão. E Saulo ele vai até Damasco com uma carta de autoridade para pegar todos os homens e mulheres que estivessem pregando, falando do amor de Jesus, para levar presos, para torturar, para matar, para prender aquelas pessoas, porque estavam falando do amor de Jesus Cristo. E aí, queridos,
Nós vimos aqui no texto que Jesus apareceu para ele, mandou ele ir para dentro da casa de Judas e ficar ali. E aí Deus, ele se mostra em uma visão. Repita comigo, visão. Deus, ele se mostra em uma visão para Ananias. E ele fala: Ananias, vai à rua chamada direita. Tem um homem lá chamado Saulo, e eis que está orando. O que Saulo estava fazendo? Pai, mas como assim? Um homem que outrora estava perseguindo, estava matando, estava prendendo, estava com cartas de autoridades na mão para levar o povo de Deus preso a qualquer custo, agora ele está orando. Glória a Deus, obrigado, Senhor. E aí Jesus fala para Ananias, e Ananias fala assim: Senhor, não, há muitos eu tenho ouvido falar deste homem, sei que ele tem poder para matar e prender o povo aqui, ó, os cristãos que estão pregando do Evangelho. Senhor, vou lá não. Imagine você, imagine eu, em uma situação aqui, pega aqui nessa cidade aqui, o maior traficante que existe aqui, que tem poder até sobre os policiais. Vamos colocar aí esses traficantes de favela do Rio de Janeiro, que os caras mandam e desmandam. Até a polícia para entrar lá tem que ter autorização deles, senão não entra. Ou entra ou morre, vão morrer, mas o combate é certo. Aí Deus, ele se mostra em uma visão para você e fala assim: olha, eu quero que você vá lá e pregue para aquele traficante. E aí, quantos iriam? Eu sou o primeiro, não iria. Eu não ia entrar na favela sabendo que o cara podia me matar com a força do meu braço, só por uma visão. Eu não, Senhor, perdoa, vou não, tem minha família, tem minha esposa, está muito nova para ficar viúva, tem meus filhos, vou não. Porque essa é a reação do homem, queridos. O homem natural, ele enxerga os problemas e as dificuldades, e ele usa isso como argumento, da mesma forma que Ananias usou. Mas quando Ananias, ele está argumentando sobre a visão ao qual Deus falou com ele, Deus fala para ele assim: ó, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Agora Ananias não está indo com a força do seu braço, mas agora Ananias está indo debaixo de uma palavra. Deus liberou uma palavra: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Queridos, é tão tremenda a história, porque passa mil coisas sobre a minha cabeça. Quando eu entro e me aprofundo dentro desse texto, aí nós vamos ver Ananias chegando dentro da casa, e aí ele vai falar com Saulo, e ele fala assim: olha, irmão Saulo, ei, peraí, agora era um camarada que estava matando, que estava perseguindo, morria de medo do camarada, falou que não ia até ele, porque ele tinha poder e autoridade sobre aquelas pessoas para levar preso, para torturar e matar, porque estavam pregando sobre Jesus Cristo naquele lugar. E agora ele entra dentro da casa e ele fala assim: olha, irmão Saulo, o Deus que te apareceu no caminho me mandou vir aqui. Aí eu fico mais doido ainda, queridos, porque quando nós iniciamos esse texto, o Senhor, ele aparece para Saulo. Ananias nem está no meio da conversa. Ananias vai chegar no versículo 9. No verso 1, Deus se apresenta para Saulo, e Saulo, na hora que ele cai no chão, ele pergunta: quem és, Senhor? Ou seja, se ele perguntou quem era, é porque ele conhecia quem era o Senhor. Ninguém pergunta quem é Senhor sem conhecer. De alguma forma ele já conhecia. Talvez pela braveza dos discípulos ao qual ele pegava e torturava e levava em prisão, e aqueles ali entregavam sua própria vida, mas não negavam a Cristo. Talvez por todas aquelas coisas, ou talvez por Saulo ser algum cristão decepcionado com as coisas e queria acabar com todo custo com a igreja do Senhor. Isso eu não vou saber responder para vocês, mas ele conhecia. E aí quando ele fala assim: o mesmo Deus que te apresentou lá no caminho me manda vir aqui. Aí eu entendo uma coisa, queridos. Quando Jesus, ele aparece para Ananias em uma visão, quando Deus dá a visão para Ananias e manda ele ir até lá, que Saulo está orando. Quando ele fala que Saulo está orando, quando Ananias começa a falar com ele: Jesus, Deus, não,
Esse homem ele tem autoridade para matar os cristãos aqui. Esse homem manda e desmanda dentro da cidade. E Deus fala para ele assim: ó, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aí eu começo a conjecturar coisas aqui na minha mente. Aí eu começo a tentar entender que naquele momento a conversa não se acabou ali, pastora Cátia. Naquele momento Jesus deve ter falado para Ananias assim: olha, aquele homem que perseguia as igrejas, aquele homem que perseguia o meu povo, aquele homem que era perverso, aquele homem que era mau, aquele homem que matava, agora neste momento ele se encontra dentro de uma casa há 3 dias sem comer, sem beber, sem ver nada, totalmente fragilizado e com medo de ser morto a qualquer momento. Aquele homem, ele tinha um poder sobre vocês até onde eu quis. Agora eu estou no controle da situação. Você apenas me obedeça. Vai, porque é para mim um vaso escolhido para pregar o meu evangelho. Caso contrário, como ele sabia que Jesus tinha aparecido para ele no caminho? E aí quando Ananias chega e chama Saulo de irmão, e a Bíblia vai dizer que ele começa a orar por Saulo, e no momento em que ele está orando, cai dos seus olhos como umas escamas, e Saulo começa a enxergar novamente. Mas só que o Senhor não enviou Ananias somente para curá-lo, somente para ele vê-lo, porque na visão que Saulo teve, o Senhor falou para ele assim: ó, vai chegar um nome, pastor Deus Neto, o nome de Ananias aqui, ele vai pôr as mãos sobre você e vai te curar. Na mesma hora que Deus dava a visão para Ananias, Deus dava a visão para Paulo, pastor Neto. Na mesma hora que Deus falava com um, o Espírito de Deus falava com o outro pela sua onisciência e presença. Na mesma hora o povo estava aflito, Deus estava acalmando. Na mesma hora que o poderoso estava ali sofrendo, com medo, o outro estava aflito porque ia falar com ele. Deus fala assim: ei, se acalma, rapaz, eu estou no controle de toda a situação. Ele não é esse gigante todo que você pensa, não. Ele não é essa coisa toda que você pensa, não, porque eu tenho controle sobre todas as coisas. Aquele homem, ele está lá dependendo da sua oração, para que ele possa voltar a enxergar e para que seja batizado e cheio do Espírito Santo. E aí quando Ananias começa a orar dentro daquela casa com Saulo, e Ananias começa a orar, as escamas caem dos seus olhos, eles começam a enxergar, e naquele momento a Bíblia diz que ele, levantando-se, foi batizado. E Ananias vai dizer para ele que foi enviado ali para que ele também fosse cheio do Espírito Santo. Querido, Filipe, quando entrou em Samaria, ele batizava em nome de Jesus, mas precisou ir a João e Pedro para liberar o Espírito Santo através de posição de mão na vida daquelas pessoas, daquela cidade. Quando Ananias chega lá, ele já chega com o propósito e a missão completa. Ele já chega lá para curar, para libertar, para salvar e batizar no Espírito Santo de Deus, porque Deus tinha pressa, porque aquele era um vaso escolhido do Senhor para pregar o seu evangelho, queridos. Entenda uma coisa, queridos: a visão profética, ela te mostra o seu destino, mas só a palavra te conduz até o propósito. Quando ele teve a visão, ele não teve coragem de ir, mas quando o Senhor liberou uma palavra, ele foi. Se você está debaixo de uma palavra, vá, porque Deus está no controle de todas as coisas. Esse gigante ao qual você acha que está sobre a sua frente, já caiu faz tempo. Já caiu faz tempo. Eu dizia assim: Senhor, o que eu vou pregar para aquela igreja? Meu coração se alegra de estar aqui. Eu sou muito grato a esses pastores, eu sou muito grato a esta igreja, e o meu coração se enche de alegria. E eu falei: Senhor, queria trazer uma outra palavra, mas essa palavra o Senhor tinha me dado no dia que eu recebi o convite. Eu recentemente
ministrei na igreja sobre a visão que Deus me deu naquela passagem da mulher do fluxo de sangue. E a palavra foi tão impactante no meu coração que eu queria ministrar ela aqui. E o Senhor falou: não é o que você quer, é o que eu quero, porque eu sei que os meus filhos precisam. Aí eu falei assim: mas Senhor, e aí? Ele falou assim: apenas vá, porque essa igreja, escutem isso, queridos, esta igreja é para o Senhor, um vaso escolhido para pregar o Evangelho em todas as gerações desta cidade. Vocês entendem isso, queridos? Vocês entendem quem é que seleciona vocês? Vocês entendem quem é que está no controle de todas as coisas? Está sendo caluniado? Dê glória a Deus, aleluia. Você está dentro do propósito. Está se sentindo enganado? Dê glória a Deus, aleluia. Você está dentro do propósito. Permaneça firme na direção. Permaneça pregando o Evangelho, permaneça estudando a palavra, permaneça em oração, em jejum. A sua hora vai chegar. Queridos, abracem os pastores desta igreja, abracem a liderança, abracem os obreiros desta igreja, queridos. Pegue na mão deles, pergunta para eles o que eles estão precisando, ofereçam a sua ajuda para eles, queridos. Todos vocês aqui, sem exceção, é um vaso escolhido na mão do Senhor para pregar o Evangelho a esta cidade. Não tem ninguém mais do que ninguém aqui, queridos. Talvez a sua hora não chegou de subir em cima do púlpito, talvez a sua hora não chegou de estar no louvor, talvez a sua hora não chegou de estar contribuindo de alguma outra forma. Comece a contribuir servindo, comece a chegar nos seus pastores e dizer: eu quero ficar recebendo o povo na porta, eu quero lavar o banheiro da igreja, eu quero servir água, eu quero fazer qualquer coisa, mas eu quero porque eu sei que eu sou escolhido por Deus para estar nesse lugar, e eu quero contribuir para que as pessoas deste lugar sejam salvas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma gratidão tão grande por Peniel, tão grande por aquele lugar, que há dias atrás, eu conversando com a pastora Kátia para ver uma agenda para fazer um evento, eu estive lá e eu me assustei. Eu não sabia se eu chorava ou se eu me alegrava por estar ali, mas eu me assustei com a situação daquele lugar. Eu mandei mensagem para a pastora Kátia: falei: pastora Kátia, está parecendo um lugar abandonado. O mato estava cobrindo tudo, queridos. Ninguém sabia onde era a entrada mais do templo para descer. E aquele negócio me deixou assim tão triste no meu coração, porque eu sei que ali é um lugar onde Deus restaura vidas como restaurou a minha, onde Deus restaura famílias como restaurou a minha. Está a minha esposa aqui que sofreu durante 10 anos dentro de uma relação, era viciada em cocaína, viciada em droga. De sexta-feira em diante não aparecia mais em casa. Do trabalho dela já desaparecia, só aparecia em casa segunda-feira. E foi durante 10 anos ela nesse sofrimento comigo, queridos. E aquele lugar foi um lugar onde Deus escolheu para me levar e se mostrar frente a frente comigo e transformar em minha vida, queridos. Talvez você não tenha disponibilidade de ir lá para ajudar a capinar, de repente de ir lá para ajudar a fazer alguns retoques e algumas reformas. Talvez você não tenha tempo para isso, mas talvez você possa muitas das vezes ofertar R$5, R$2, R$3, direcionado àquele lugar. Sabe por quê? Porque todas as vezes que vidas forem transformadas ali, você pode ter certeza que você está envolvido nisso. Todas as vezes que
famílias foram transformadas naquele lugar, como a minha foi transformada, você vai ter a plena consciência que você está envolvido nisso. Que aquele lugar é um lugar onde Deus gosta de estar. Eu nunca fui ali, pastor Rodrigo, para não sentir a presença de Deus quando entra naquele portão logo na entrada. Eu nunca fui ali para colocar os meus pés ali e não sentir um arrepio dos pés à cabeça até chegar naquele templo. Quando eu olho para aquela cruz, eu me vejo ajoelhado ali, aos dias ao qual eu fiquei ali pedindo para Deus força para me tirar daquela vida. Quando eu olho para aquele lugar, eu lembro dos dias que eu passei chorando, dos dias que eu passei sendo ministrado naquele lugar, para Deus transformar a minha vida. Então, como não ter gratidão por um lugar e por uma igreja que abriu as portas daquele lugar para que a minha vida fosse transformada? Vocês têm um campo maravilhoso, maravilhoso, onde Deus se faz presente. Vocês têm um lugar, vocês são vasos escolhidos de Deus. Vocês têm toda a capacidade para lotar aqueles 2 templos lá se for preciso. Vocês têm toda a estrutura para montar aqueles 2 templos lá se for preciso, e está contribuindo sobre vidas de jovens, sobre vidas de adolescentes, sobre vidas de maridos, sobre vidas de esposas que estão afastados ou que nunca conheceram o Evangelho do Senhor. É muito gratificante, queridos. Eu já participei de uns 20 ou mais eventos naquele lugar. Não teve nenhum ao qual eu vi esse testemunho de pessoas, ao qual o Senhor transformou a vida, ao qual o Senhor transformou famílias, ao qual o Senhor transformou tudo em 3 dias de um encontro com Ele. Por que eu estou falando disso, queridos? Se a gente for voltar na Bíblia, Saulo ficou quantos dias sem ver dentro de uma casa? A Bíblia vai falar que ele ficou 3 dias. O Senhor apenas falou para ele assim: pastor Rodrigo, vai lá, entra lá na cidade que depois a gente conversa. E ele foi, pastora Cátia, totalmente indefeso, não podia nem caminhar com as próprias pernas porque não enxergava mais. Os homens que estavam com ele, a Bíblia vai dizer que eles ouviram a voz, porém não viu ninguém. Então conduziu Saulo até lá e provavelmente largou ele lá e foi embora com medo de morrer. Foi lá, largou e falou: eu que vou ficar aqui? Vazou. E aí Saulo ele fica ali durante 3 dias. A Bíblia vai dizer: sem comer e sem beber. Talvez estava 3 dias sem comer e sem beber porque as pessoas tinham medo dele. E não tinha nenhum corajoso para ir lá e oferecer uma água, oferecer um alimento, com medo do que ele pudesse fazer. Mas talvez ele permanecesse esses 3 dias sem beber e sem comer, porque quando Jesus se apresentou para ele e disse: eu sou Jesus, a quem tu se persegue. Eu acredito que aquilo causou um constrangimento tão grande no coração dele, ao qual não entrava comida, não entrava bebida, a não ser colocar para fora tudo de ruim, ao qual ele já tinha feito ao povo de Deus. Ele não ficou ali 3 dias ali como um coitadinho, e quando Ananias chega até ele vai ser curado e batizado. Não, querido. Para a pessoa ser batizada, ele já precisa ter reconhecido o Senhor como o Senhor e Salvador da vida dele. Para a pessoa, ela entendeu o que é um batismo, para que ela possa ser cheia pelo Espírito Santo de Deus, ela tem que passar por um processo de cura, um processo de libertação. Ela tem que se arrepender das coisas que fez, ela tem que mudar o estilo de vida, ela tem que colocar para fora tudo aquilo que não era dele, tudo aquilo que agora Deus quer que ele faça. Ele tem que ser uma nova criatura. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Agora a vida que eu vivo, não vivo mais, porque Cristo vive em mim. Então ele foi ministrado por Jesus, queridos. Jesus ministrou na vida dele e largou ele ali, até a hora que Ananias foi. Até porque quando Ananias tem a visão, ele está orando. Quando a gente se rende aos pés do Senhor, qual é a nossa primeira atitude? Orar, buscar, porque a gente sabe, se a gente permanecer pela força do nosso braço, vivendo da mesma forma que vivia, nós somos presa fácil na mão do inimigo. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos
começamos a orar e clamar aquele que pode todas as coisas na minha e na sua vida, nós sabemos que Ele enviará a provisão, Ele enviará a cura, Ele enviará o nosso sustento, Ele enviará a resposta. O Senhor nunca te dará uma visão sem ter uma palavra com direcionamento, queridos. Toda vez que Deus te der uma visão, Ele vai te dar uma palavra. Se Ele tivesse entregado somente a visão, Ananias não tinha ido, mas Ele falou: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Temos a visão profética, glória a Deus, aleluia, mas também nós temos uma palavra que nos garante entrar e sair em qualquer lugar. Queridos, a Bíblia vai dizer, continuar dizendo, que Saulo, quando ele se levanta após ser batizado e cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele se alimentou ali. E logo em seguida ele se sentiu forte. Começou a pregar o Evangelho do Senhor. Sabe, queridos, quando a gente aceita a Jesus, que a gente está vivendo aquele primeiro amor em nossas vidas, que a gente quer pregar para tudo que está na nossa frente. Passou um cachorro latindo aqui, glória a Deus, aleluia, quer pregar para todo mundo. Não é assim? Quando nós estamos apaixonados por Jesus, é assim ou não é, queridos? Nós queremos pregar para todo mundo. Todos os lugares que a gente vai, quer falar de Jesus. Em todo momento a gente quer falar de Jesus. A todo tempo a gente quer ler a Bíblia. A todo tempo a gente quer procurar algo para poder entender e estar dentro da caminhada, porque a gente sabe que agora é uma nova vida, é um novo estilo de vida, é um novo caminho. E aí Saulo não foi diferente, ele já sai dali querendo pregar o Evangelho. Aí a Bíblia fala que ele começa a pregar o Evangelho naquela cidade. Só que aí o que acontece? Quando as pessoas que conheciam quem ele era e não quem ele se tornava, a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas elas começaram a falar: mas não é esse o que perseguia o povo de Deus? Mas não é esse o que torturava, o que levava presos para as cadeias pelo fato de estar pregando o Evangelho de Deus? Não é esse daí? Eu acredito que ele está aqui falando dessa forma para causar uma forma de preparar uma cilada para nós, para nos levar preso. Ninguém vai entender, queridos, a transformação que Deus faz na vida de um homem. O ser humano não é capaz de entender. O ser humano não é capaz de compreender com seus olhos naturais o que Deus pode fazer na vida do homem do dia para a noite. Então, naquele momento, a Bíblia vai dizer que aquele povo começou a tramar para matar Saulo. E quando o povo ficou sabendo, deram um jeito de sair com Saulo de madrugada dentro de um cesto para que o povo não pudesse matar ele. E ali começa a trajetória de Saulo para pregar o Evangelho. E Saulo sai pregando e padecendo. Não sei te dizer se algum homem relatado na Bíblia, a não ser Jesus Cristo, sofreu mais do que Saulo pelo Evangelho. Quantas vezes foi preso? Quantas vezes foi torturado? Quantas vezes foi chicoteado? Quantas vezes foi caluniado? Mas em todo tempo estava pregando o Evangelho. Porque agora não era mais ele, agora era Cristo, agora era o Espírito Santo que os conduzia a pregar e ensinar o Evangelho a toda criatura. Saulo ele saiu atrás de cartas em Damasco para prender o povo. Mal ele sabia que as maiores cartas dentro do Evangelho Deus tinha colocado dentro dele naquela noite. Nós somos uma carta escrita, queridos. Em algum lugar pessoas estão te vendo e estão te lendo. Em algum lugar pessoas estão vendo e percebendo o seu comportamento. Da mesma forma que aquelas pessoas falavam: não era esse o que matava? Quando você aceita Jesus, tem pessoas que falam assim: não era aquele que se drogava? Sabe o que meus amigos falavam, queridos? Está minha esposa aqui, deixa eu mentir. Eu não dou 3 meses. Quando
Quando passou 3 meses, eu não dou 6. Quando passou-se 6, eu não dou 1 ano. Depois que passou-se 1 ano, eles reconheceram que verdadeiramente não era mais eu, mas Cristo que vivia em mim. E hoje, aqueles mesmos amigos que eu usava droga junto, aqueles mesmos amigos ao qual nós aprontávamos juntos, é os mesmos que vêm atrás de mim, atrás de oração, atrás de um conselho, atrás de uma mudança de vida. E muitos já tiveram oportunidade. Muitos já tiveram oportunidade de mudar, porque já até estiveram, já até aceitaram, mas por algum motivo se desviaram. Motivo este, e muitas das vezes você vir para o Evangelho, vou falar de mim, que era um drogado. E quando eu ia falar de Jesus nas esquinas para alguém, do outro lado tinha pessoas falando, agora é santo. Estava aqui, um tempo atrás comigo, usando droga, fazendo tudo de errado, agora está salvo. Agora é santo. Vivia traindo as esposas, por onde queria que andar, todo mundo sabe. Agora é o certinho. Agora Cristo libertou. É assim ou não é, Deus? É dessa forma, sabe por quê? Porque o homem natural ainda vai compreender o sobrenatural de Deus. Somente Deus sabe o propósito que Ele tem no meu e no seu coração. É por isso que eu digo para vocês aqui nesta noite: vós sois para Deus vasos escolhidos. Não ligue para que o homem fale a teu respeito. Existe um Deus que se encontra aqui esta noite, que acredita e que te escolheu. Escutou alguma fofoca com o teu nome envolvido? Vai para os pés do Senhor. Vai jejuar, vai orar, vai entregar nas mãos daquele que pode resolver todas as coisas. E tenha certeza que quem levantou a fofoca, Deus vai se mostrar para ele, vai cobrar dele. Não queira resolver com a sua mão, com a sua força, isso não vai adiantar. Mas chame o teu advogado para esta causa. E não desista da obra do Senhor. Não desista da pessoa que você é em Cristo. Não se coloque para baixo. Não ache que você não é capaz. Ei, você que está aqui esta noite é um vaso escolhido do Senhor. E Ele encontra a capacidade de cada um de vocês. E aquele que ainda não se sente capaz, não se preocupe. Ele irá capacitar. Precisamos entender isso, queridos. Abrace os seus pastores por amor ao Evangelho. Abrace os obreiros desta igreja por amor ao Evangelho. Sinta vontade no seu coração de ser um obreiro na casa do Senhor. E você vai ver as grandes maravilhas que Deus vai fazer na sua vida quando isso acontecer. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Quem define se ele vai acontecer somos nós. Sou eu e você. Eu posso decidir caminhar em direção ao meu propósito, mas eu também posso decidir encaminhar para outra direção. E é por isso que nós vemos muitas pessoas morrendo sem os propósitos de Deus se cumprir na vida deles, porque eles tiveram a oportunidade de caminhar sobre uma palavra, mas eles decidiram caminhar de qualquer forma. E quando a gente dá legalidade para o inimigo, ele tem autoridade para nos ceifar a qualquer momento. Isso é bíblico. A Bíblia diz que o pecado ele gera morte. Ele tem a consequência, e a consequência do pecado é a morte. Então nós precisamos estar no caminho direcionado por uma palavra. Nós vemos que quando este homem entendeu que estava no caminho errado e tomou a decisão de voltar para o caminho ao qual agora Deus o tinha levantado e tinha ministrado dentro da vida dele, tudo que ele iria passar por amor ao Evangelho, e ele decidiu seguir em frente e se tornou um dos maiores pregadores que a Bíblia vai nos contar. E comigo e com você,
não vai ser diferente. Cada um que está aqui dentro tem o potencial para se tornar um dos maiores pregadores que essa Brasília já viu. Um dos maiores pregadores que Brasília já viu. Um dos maiores pregadores que este mundo já viu. Não é sobre você, é sobre Ele. Aleluia. Tudo já está dentro de você, sobre a pessoa do Espírito Santo. Agora eu preciso me mover para o centro da vontade de Deus e deixar que Ele guie a minha vida e os meus passos. Não adianta eu ter a visão, eu preciso de um direcionamento e de uma palavra. E nesta noite o Senhor traz uma palavra para vocês. Vai! Seja qual for a situação, teu parente está enfermo, vá, ore, que ele vai ser curado em nome de Jesus. Está com pessoas desempregadas dentro da sua casa, vá, coloque os joelhos no chão e ore, que ele vai estar empregado em nome de Jesus. Está passando por alguma dificuldade financeira, que a maioria do brasileiro passa todos os dias, vá para os pés do Senhor, porque Ele é o único que pode mudar toda e qualquer situação sobre a minha e sobre a sua vida. É verdade. Vocês estão direcionados sobre uma palavra do Senhor. Não se esqueça disso. O Senhor está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E Ele garante a vocês que vocês vão sair mais do que vencedores no final desta caminhada. Vamos colocar de pé em nome de